acompanhei as falas pela manhã, gostei muito e tal. E, quero dizer, essa variedade de atividades é numa direção, numa única direção, a construção da justiça e paz. Acho que isso é o mais importante. E é aí que eu quero entrar. Agora, vocês me pediram uma análise de conjuntura para pegar o momento político e social. Só que eu estou convencido que agora não se pode mais fazer isso sem se considerar as três instâncias: a terra, o sistema mundo capitalista e depois o momento conjuntural do Brasil. O Brasil não é um todo isolado, não existe fora de um sistema mundial. Ele já foi construído, ele foi inventado nesse sistema mundial durante o período colonial e que não existe fora da Terra. Então, nós temos que passar por aí. Senão é como alguém que está com o coronavírus, mas também está com câncer no intestino. Não adianta cuidar do coronavírus, que é o mais urgente, mas sem ver que tem uma análise de conjuntura. Então, eu preciso ver o mais amplo também. Bom, então, a Terra é determinante em última instância. Em última instância, é a Terra que nos determina. Sem ela não há política, não há vida. Então, nós vamos começar muito rapidamente pelo sistema de vida na Terra, o sistema mundo capitalista em crise e depois, sim, o momento conjuntural do Brasil. Opa, agora, como é que eu vou passar esse... pronto, entrou. Sistema de vida na Terra. Então, a realidade do planeta tem que ser considerada em primeiro lugar. Né? É claro que ela fica no horizonte, ela não é, quando eu digo em primeiro lugar, ela não pode ser desconsiderada, ela é muito importante, embora ela não seja mais urgente. E eu estou trabalhando com essa previsão da catástrofe ambiental e climática até 2050. Não estou trabalhando por acaso, muita gente, muitos cientistas estão dizendo isso. Olha, se nada foi feito, e nada está sendo feito, né? Ao contrário, está sendo até agravado, o que foi feito foi sem querer, foi por causa da quarentena. Em 2050, a Terra vai ter uma catástrofe ambiental e climática. E, diante disso, nós temos que, o grande desafio da conjuntura, pensar um modo de produção e consumo pós-catástrofe e pós-capitalista. Essa é a nossa tarefa de longo prazo. Pensar um novo modo de produção e consumo e começando a construir o que for possível nesse novo modo de produção e que deve ser pós-capitalista. Para isso, nós precisamos ter em mente algumas questões. Primeiro, o tempo da Terra é longo. 2 séculos para a Terra não é quase nada. Para nós, é o que a gente consegue imaginar de tempo, são 2 séculos, que é o espaço em que duram 7 gerações. Né? 3 gerações antes de mim e 3 gerações depois. Né? É mais ou menos o que a gente consegue entender. Mais que 200 anos, tanto para frente quanto para trás, a gente diz, não, isso é tempo demais, eu não estou mais aí, meus netos também não estão mais aí, então não faz sentido. Mas para a Terra, isso é muito importante. Depois, a questão ambiental não é uma questão de ambientalista, é uma questão política, de saúde pública. Nós estamos vendo agora a questão ambiental, não é? E é uma questão de fome e sede. Não só de justiça, mas fome, sede. Se essa crise ambiental e climática vai se agravando, à medida que vai se agravando, a fome e a sede do mundo vão aumentar. Outro ponto a considerar, e aqui é difícil em termos teóricos, é que a Terra e sua comunidade de vida são sujeitos da história, e não apenas um terreno, não apenas um cenário onde se desenrola a história, que é a história humana. Não, ela também é sujeito, ela também interfere. É que a gente não percebe, porque o tempo dela é diferente, mas ela está interferindo e nós vamos ter que entender isso. Outro ponto a considerar
a sexta extinção de espécies está em curso, né? Devido a causas da espécie Homo sapiens demens, como diz o Leonardo Boff, né? Nós estamos extinguindo as espécies da Terra. É a sexta grande extinção, que também não se dá em um século, né? Mas está se dando, está acontecendo. E isso pode acontecer de, extinguindo as outras espécies, extinguir também a espécie humana. Está em curso esse processo. E, enfim, se nada disso nos convence, é preciso a gente ter em mente que não é mais possível crescimento econômico de longo prazo. Aqui também é sério, isso é grave. Não tem, embora a China esteja fazendo, né, o plano da nova rota da seda, para chegar lá em 2050, com investimentos de trilhões de dólares, eu acho, uma coisa incrível. Não, trilhões não chega, mas acho que é 50 bilhões de dólares de investimentos, sabendo que a Terra talvez não deixe, né? Você está investindo em portos e o alargamento dos mares, etc., vão acabar com isso. Então, esse aí é um ponto que nós não podemos esquecer na conjuntura, embora não seja o mais imediato. Vamos, então, ao segundo ponto. Sistema mundo capitalista em crise. Quando eu falo aqui, o sistema mundo é aquela velha não tão velha, mas já clássica, o clássico conceito do Wallerstein, que ele diz o sistema mundo, o capitalismo, ele nasce de um sistema mundo em que as economias começam a se juntar por meio do comércio. Vem aí, século XV, XVI, mas é o nascimento do capitalismo, colonialismo, e que mantém essa forma patriarcal e antropocêntrica. Pois bem, essa civilização moderna que criou o capitalismo, o colonialismo, o patriarcalismo não, e o antropocentrismo também não, mas o capitalismo e o colonialismo sim, está chegando ao final. Eu coloquei entre parênteses aí, é da hegemonia. Eu não sei se ela, como tal, a civilização ocidental moderna e cristã, está chegando ao final. Mas que a sua hegemonia está chegando ao final, isso me parece certo, o caminho está indo por aí. Lembrando, então, nessas transições do sistema mundo capitalista, essas transições sempre se caracterizaram pela financiarização do capital, né? E é numa crise de longa duração. O que é financiarização do capital? Bom, a Maria Lúcia Fatorelli entenderá isso muito melhor do que eu, mas, de qualquer maneira, é quando o capital financeiro rende mais do que o capital produtivo. Ora, os estudos mostram que sempre que há transição, uma das características das transições é a financiarização do capital. E essa é que nós estamos vivendo. A crise financeira de 2008, que repica agora em 2020, já era mais ou menos previsto, só que muito agravada pela pandemia. Então, nessa transição é com a crise financeira. E, em geral, as 4 grandes transições anteriores, né, das cidades do norte da Austrália, digamos, Florença para Amsterdã, como polo, como centro do sistema. Depois, né, no século XVI, XVII. Depois, no século XVIII, de Amsterdã para Londres. Né? E no século XIX e XX, de Londres para Nova York. E agora nós estamos vivendo a 5ª transição de Nova York para a China. E alguns falam China mais Índia. O que está indicando? Um capitalismo de 5ª geração. Um controle da sociedade e da economia por uma tecnologia 5G. Mais a 4ª revolução industrial, que é a informática. Ou seja, vem um capitalismo ultramoderno, né? Que continua sendo capitalismo, mas ultramoderno, pode até ser um capitalismo verde, né? De preservação, né? Preserva-se a natureza, transformando os bens da natureza em mercadorias, mas uma
alta concentração do poder e da riqueza, mas é o que se está apontando por aí. Então, a China como um novo polo do capitalismo no século XXI. Tudo indica que nós estamos caminhando para aí. Porém, o poderio militar ainda é dos Estados Unidos, de longe a maior potência, com bases espalhadas no mundo todo, rivalizado pela Rússia enquanto armamento nuclear e pela China enquanto armamento e enquanto economia. Então, o cenário que a gente pode ver para o mundo nos próximos anos, se não houver uma guerra, ou se não houver uma guerra direta, um confronto direto entre as potências, e se houver também uma guerra nuclear, acaba toda análise de conjuntura, porque morremos todos. Não? Mas se não houver isso, o cenário mais provável é, dentro de alguns anos, nós vermos um mundo repartido entre 3 superpotências militares, 3 grandes áreas de influência: Estados Unidos, Rússia e China. Né? E o Brasil com um satélite sob comando dos Estados Unidos. Né? Esse é o cenário que a gente vê aí pela frente. Aí sim, dentro desses 2 cenários, nós podemos ver o momento político brasileiro, que é o fim da coalizão que levou Bolsonaro ao governo. Para isso não tem jeito, nós temos que voltar a 2014, quando se forma uma coalizão de interesses, não uma aliança, entre corporações dos Estados Unidos e o que eu chamo os opulentos e opulentas do Brasil, ou seja, os muito ricos. Tá? Aquele morador lá do Alphaville, de São Paulo, que xinga o policial, você pode ser alguma coisa diante na periferia, mas aqui tu é uma merda. Né? Se eu ganho 300 mil por mês, você ganha um salário mínimo. Então, esses opulentos, de diferentes maneiras, desde os grandes milionários, os pequenos milionários que ganham muito, né? Mas, digamos aí, calcula 60, 70 mil famílias, no máximo. Esses ricaços, esses opulentos, eles fizeram, em 2002, aquele pacto com a proposta do Lula. Tá? Suspenderam as reformas agrária, tributária e outras, em troca da governabilidade. Tá? Isso permitiu os governos do PT até 2014. Tá? Os opulentos não impediram o PT de governar. Mas chega em 2014, essa coalizão acaba. Né? Não vou falar aqui as causas, mas vamos ficar só porque, para a conjuntura, basta nos saber. Em 2014, isso acaba. O golpe é dado para tirar o governo da Dilma, e é o momento em que essa conjunção de forças, essa coalizão de forças, assume o governo, que é o governo Temer. Temer, que, embora seja do PMDB, assumiu o projeto do PSDB, a Ponte para o Futuro. Tá? Ficou claro, a exploração privada do petróleo, né? O Pedro Parente, presidente da Petrobras, e política externa alinhada com os Estados Unidos, Serra, embora gaga, mas Serra, ministro das Relações Exteriores. Tá? Então, ali se alinha e vai, é por aí. O problema é que o desastre de Temer, né? O Temer fracassa, o governo Temer fracassa e corre o risco de não conseguir manter, corre o risco de uma volta de um centro-esquerda, de um governo petista ao poder, e a coalizão vai ter, então, que incluir o Bolsonaro. Né? Incluir o Bolsonaro para garantir as privatizações e a demolição do Estado de proteção social. Né? Paulo Guedes é o elemento central, fundamental nisso daí. Acontece que Bolsonaro quem é? Bolsonaro é uma expressão de milícias digitais e armadas e dos militares. Eu não entendo bastante disso, mas pelo que eu li, realmente
a associação das Forças Armadas, especialmente do Exército, com Bolsonaro, é uma associação forte, né? Porque os militares formam hoje um partido corporativista que o que quer é sobreviver com seus privilégios. Não tem mais aquela dimensão desenvolvimentista, industrialista, etc. Não, o importante é sobreviver. E isso vai levar, então, a um governo fundado na necropolítica e arraso ambiental. Os militares estão claros, vamos arrasar a Amazônia, porque isso daí nós temos que desenvolver, transformar isso, fazer tudo isso produtivo. Né? Então, por isso, em 2019, o problema é esse, agora no fim da coalizão, até 2018 a coisa foi. Na eleição do Bolsonaro, as forças da coalizão estavam todas mais ou menos satisfeitas. Acontece em 2019, o governo emperrou. Né? Destruiu a Amazônia, destruiu a política externa, destruiu o Petrobras, destruiu o serviço público, mas reforma mesmo que é bom nada. E privatização também, muito pouco. E os opulentos, quando eu falo dos opulentos, eu quero falar, quem detém, eu vejo duas raças entre os opulentos e opulentas, porque a mulher também não é inocente nisso daí, não. Tem tanto os capitalistas de longo prazo, digamos, os banqueiros, os grandes empresários, quanto o capital de rapina, ou seja, aqueles que estão doidos para derrubar a Amazônia para ganhar com os madeireiros, grileiros, agronegócio, etc. É um capital de rapina, que não está pensando no longo prazo, mas está pensando no lucro imediato. Vai lucrar no final desse ano, vai lucrar no final do ano que vem. E o resto, sei lá. Então, esses opulentos, eles começam a ter problema com a família Bolsonaro. Em 2020, a pandemia escancara o desgoverno. Os opulentos descobrem que o governo não governa. Né? O partido militar assume, então, a direção, mas sem enfrentar as milícias, nem armadas, nem as milícias digitais. E nós vamos ver a mídia corporativa que representa os opulentos contra Bolsonaro e família, mas sempre preservando Guedes e o partido militar. Eu faço um esforço danado para ver o Jornal Nacional, porque eu acho que o Jornal Nacional expressa. O Jornal Nacional é incapaz de chamar o ministro da Saúde de general. Né? É o ministro da Saúde, faz besteira, mas é ministro da Saúde. Nunca fala que é general. Né? Paulo Guedes, então, ninguém fala dele. Só pode falar, o dólar dispara, ninguém fala de Paulo Guedes. Mas, então, eles estão preservando, eles querem tirar o Bolsonaro, acabam até fazendo o jogo do Bolsonaro. Né? Você assiste o Jornal Nacional para ver, quase metade do tempo, discussões entre juristas, se pode, se não pode isso, aquilo, enquanto a economia vai sendo devastada, as coisas vão indo por aí. Bom, então, o que nós temos hoje aqui? Os governadores, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso estão fragilizados. Depois do centrão com Bolsonaro, essas três forças que estavam fazendo uma certa oposição ao Bolsonaro ficaram mais frágeis. Né? Quando eu digo Bolsonaro, é ao governo, vamos dizer assim, não só a família, isso sim, mas a linha do governo. Então, esses que fazem oposição estão fragilizados. As grandes entidades, eu penso na CNBB, OAB, ABI, essas grandes entidades clássicas, né? Imobilizadas por medo do retorno da esquerda. Né? Então, elas protestam e tudo mais, mas pouquinho. Né? E o Bolsonaro continua com força. Ele tem as milícias, tem o partido militar, tem o apoio da direita dos Estados Unidos, que é importante. Né? A gente ri daquele guru lá dos Estados Unidos, dele, né? Que é uma besta. É uma besta.
Mas ele junta o apoio do Steve Bannon, da direita dos Estados Unidos, e isso conta. Tem o apoio neopentecostal, e agora a gente viu com o vexame desses padres cantores e outros, e o apoio católico também. Inclusive, na carta de apoio do bispo ao padre que foi dar apoio ao Bolsonaro. Então, ele não tem estratégia de poder e ele se garante distribuindo benesses. Então, o que a gente vê hoje é um capitalismo que ficou basicamente um capitalismo de rapina. Eu acho que os nossos opulentos já estão desistindo do capital de longo prazo e dizendo o problema é grande, está por aí, vamos tratar de ganhar dinheiro agora, que o futuro a Deus pertence. Então, nós estamos caminhando num caminho muito perigoso. Eu me pergunto se essa coalizão resistirá sem o Trump. E o Trump agora parece estar muito desgastado com os protestos antirracistas nos Estados Unidos. Provavelmente não vai se reeleger. E aí não sei se ele vai resistir. Enfim, é importante, estou terminando, a gente pensar que nós temos também a vitalidade dos derrotados. Eu trabalho sempre com isso. Quer dizer, o golpe de 2016, que começou em 2014, foi uma derrota de todos que buscam uma sociedade de justiça e paz. Foi derrota mesmo. Nós perdemos, não tem dúvida. Não foi só Dilma que foi apiada do poder. Nosso projeto de uma sociedade mais justa, uma sociedade pacífica, uma sociedade pelo menos desigual, foi derrotado. Hoje nós temos um projeto que é o projeto do neoliberalismo, do mercado, talvez até um ultraliberalismo, um mercado controlando a sociedade sem ser controlado pelo Estado. E, então, tem essa derrota. Mas existe também uma vitalidade. Pedro, ainda restam 10 minutos. A Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, se não me engano, versículo 8. Acho que é isso. Nos pegam, nós estamos derrubados, mas não morremos, não fomos aniquilados. Estamos lá, levamos pancada, mas estamos vivos. Esse tesouro a gente leva em vaso de barro, nosso vaso de barro, mas tem um tesouro dentro e está indo. Então, essa resiliência de movimentos sociais, de povos indígenas, de partidos de esquerda, de sindicatos, de novos coletivos, tudo isso é muito importante. Está aí. Esses coletivos, isso aí eu não consigo entender o que são, mas que existem, existem. Se formam, a gente não sabe mais bem de onde é que veio, para onde é que vai, acho que desaparece também tão facilmente quanto. Eu não sei, mas que existe, existe e está aí. Depois, parte dessa resiliência, a oposição de intelectuais, artistas, estudantes ao neofascismo. Quer dizer, a batalha das ideias, os fascistas não ganharam. Há uma resistência. As manifestações de rua, agora acabamos de ver, o movimento antifascista e antirracista é forte, e está ganhando força. Continuam as bancadas no Congresso de alguns governos estaduais, se bem que esses governos se enfraqueceram, mas as bancadas no Congresso e esses governos estão aí, apesar de tudo aí. Forma de economia solidária alternativa à economia capitalista me parece fundamental, porque aí nós vamos ter a base de uma experiência de uma nova forma de fazer economia. E essas mobilizações da sociedade civil, isso aí nos chama a atenção, de como é que nessa pandemia a sociedade civil se recriou, se mobilizou, ações de solidariedade de tudo quanto é tipo. Naquilo que o Daniel chamava a atenção hoje também, nós nos recriamos
os movimentos que estão aí, organizações pastorais, aprendemos a fazer esses encontros virtuais, aprendemos a nos articular, aprendemos a nos encontrar, estamos manejando essas máquinas complicadas de plataforma, né? Nós que já passamos dos 60, dos 70, e estamos aprendendo isso, né? Estamos mobilizando, e isso é novidade. Enfim, nós estamos vendo comunidades de base, pastorais sociais, bispos, padres, pastores, tomando iniciativas. São minoritárias em relação às iniciativas, em relação à força dos neopentecostais. E minoritária também, mesmo dos não pentecostais, dentro dos católicos anti-Francisco, que são, certamente, se não a maioria no anti, pelo menos, como dizia Oscar Veloso, é a maioria no corpo mole, né? Quer dizer, não segue as orientações do Papa, fazem corpo mole e vão tocando. Mas, de qualquer maneira, existe um setor minoritário que é forte e que nos dá a vitalidade dos derrotados. Com isso, chego à conclusão. O que eu concluo aqui, que eu quero deixar aqui de recado para vocês? Importante perceber a história da Terra. Terra tem história, Terra é ser vivo, nós somos parte da Terra. Então, nós temos que tomar consciência dessa história, porque se nós queremos fazer história, não é fazer só a história humana e nem mesmo só a história do Brasil. Nós temos que fazer a história da Terra junto com as outras comunidades de vida, as outras espécies vivas dessa grande comunidade que é a Terra. Então, isso é o primeiro ponto. Politicamente, isso é fundamental. Segundo, perceber a geopolítica. Quer dizer, a geopolítica é a capacidade de extensão do poder do Estado para uma área fora dos seus limites territoriais. É a projeção do poder político. Então, quando a gente fala, né, a projeção geopolítica dos Estados Unidos, da China, da Rússia, né, nós temos que perceber isso. Né? Hoje, a política não se reduz ao Estado, ao território do Estado. É uma política que vai muito além disso. E hoje, a América Latina e Caribe sofre um processo de destruição econômica, política, ambiental e moral, no sentido de cultural. Estão destruindo a gente. O que estão se fazendo com os povos indígenas, principalmente os povos que não têm contato, os povos isolados, né? Invasão de território, e isso com todo o apoio, com toda a conivência do Exército e tudo mais. E a gente grita, a gente fala, mas está invadindo. E não é só Brasil, infelizmente. É Brasil, é Peru, é Colômbia, né? É até Venezuela. Né? Então, nós temos que tomar consciência. Aqui as coisas novas que eu digo que nós temos que tomar consciência, de uma forma política que é o ultraliberalismo associado ao autoritarismo. É o capitalismo de quinta geração. Né? É o capitalismo chinês. Um capitalismo ultraliberal, né, que vai deixar o crescimento dos ricos controlando a economia, mas associado a um regime autoritário e centralizador. E acreditar aí na superação a superação, esse do aí está errado, né? A superação, que eu iria pôr, a superação do capitalismo, e aí tirei fora, mas ficou, a superação virá das periferias. E quem são essas periferias hoje, essas novas periferias? São os povos originários, certamente, os adolescentes e as adolescentes. Eu sou devoto da Greta Thunberg, né? Dos negros, negras, os trabalhadores clássicos, né? Trabalhadores, trabalhadoras, que nos trazem a sabedoria do bem viver. Eu não gosto de falar da utopia do bem viver, porque a utopia é alguma coisa que está longe, enquanto que o saber do bem viver é uma sabedoria ancestral, né? Que também está longe, mas vem aqui. E termino com essa frase, que eu não sei se é do Ernesto Cardenal ou do Pedro Casaldade.
já vi citado como um ou como do outro, mas que eu acho fantástica, combatentes derrotados de uma causa invencível. Então, a nossa causa da justiça, da paz, é invencível. Agora, fomos derrotados, né? E temos que saber que não é agora voltar atrás, mas é recomeçar a luta com jeitos novos. Bom, acho que fiquei no tempo, não fiquei?